Oi, gente, bem-vindos ao Pode Associar, o podcast da CIF, que está sendo transmitido pelo Acif Play. Neste momento, estamos aqui numa edição muito mega, ultra especial, com os nossos super convidados, Augusto e o Rick. Eu sou a Priscila Bonato, estou como diretora de marketing da Acif nesse momento, e hoje o nosso tema é nada mais, nada menos do que intraempreendedorismo, né? É para quem quer causar. É isso mesmo, Augusto? Exatamente, amores. E antes eu quero dizer que eu tô extremamente feliz porque associativismo conecta mesmo. Inclusive, nossa conexão vem graças à CONAGE, Confederação Nacional dos Jovens Empresários, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? A Pri, que é a diretora de marketing. Tive a grande felicidade de conhecer, né? O Célio, que é o atual presidente. Então, amores, para quem ainda não se associou, vai, conecta com a CIF, que é muito importante. Mas agora, bora falar do que eu sou apaixonado, né? Do que somos apaixonados, né? Que é intraempreendedorismo. E é um trem que é muito interessante, né? É que é uma pauta que a gente vem puxando muito por conta de eventos fabulosos que nem esse. Temos um evento gigante acontecendo aqui, que é o Startup Summit, um evento maravilhoso de conexões incríveis e de provocações maravilhosas. Mas eu pergunto, a gente fala muito sobre, né? Quem está à frente do negócio, a startup, né, e as inovações que estão sendo causadas. Mas o quanto, amores, a gente está falando de que a gente está desenvolvendo os nossos colaboradores para eles causarem junto com a gente. O quanto que a gente está criando de oportunidade, caminhos, para que as pessoas dentro das nossas empresas tenham a oportunidade de voar, de arrasarem, né, e de fazerem a inovação acontecer de dentro para fora. Então, amores, é uma provocação do intraempreendedorismo, é o que a gente mais acredita na aceleradora Voz Sem Asas, que é uma aceleradora, né, especializada em intraempreendedorismo com grandes corporações. E nesse podcast maravilhoso a gente vai falar mais, né, e dar algumas dicas aí de como criar uma cultura intraempreendedora dentro dos negócios. E o legal da gente trazer é que é um assunto super novo, né? Mas a gente sempre precisou praticar isso nas empresas, mas talvez as empresas não davam tanto aquele olhar para esse tema, né? E aí eu acho que a Voz Sem Asas trouxe aí esse tema e está arrasando nisso e realmente causando esse assunto que a gente precisa conversar, é preciso levar para as nossas empresas, né? Hoje eu não posso mais simplesmente contratar uma pessoa, né, botar um script lá para ela, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque eu estou deixando a capacidade dessa pessoa de inovar, de evoluir, de trazer novas soluções de lado. E eu acho que isso conecta muito com a CIF, conecta muito com a associação, com o que a gente já tem, tipo, alguns programas que a gente já executa dentro da associação e com o assunto de vocês e com o propósito de vocês, né? Eu acho que é muito mais do que um tema, ele é um propósito de vida, né, Rick? Eu acho que é algo que vocês estão trazendo aí de inovador. E um evento como esse faz muito sentido também para conectar todas essas pessoas e levantar essa bandeira, né, que está aqui em cima da nossa mesa agora nesse momento, que é o intraempreendedorismo. Total. E quando a gente fala de intraempreendedorismo, é para quem quer causar, tem uma palavrinha escondida que eu falo na nossa palestra de intra, que é causa. E causa nada mais é do que o nosso propósito. Então a Voi, ela acredita desde os primórdios que se a gente tem um propósito, é para uma causa e para que a gente implique isso daí dentro das empresas, dentro dos colaboradores e no fator humano, né? Então, quando a gente fala de intra, muita gente só fala sobre inovação. É inovação, é inovação, é inovação. E a gente quer quebrar um pouco desse paradigma e mostrar que intra é também sobre desenvolvimento pessoal. É sobre você construir relação, é sobre você também inovar, mas não só isso. Então na Voi a gente fala toda hora sobre que a causa, ela constrói o propósito, e propósito a gente precisa fazer o desenvolvimento pessoal para isso impactar e isso inovar cada vez mais, né? Então a gente sempre traz isso no nosso dia a dia. Pô, Pri, tem um trem que é maravilhoso, que eu acredito demais da conta, que é o seguinte: nós temos 43 milhões de colaboradores no Brasil. É um número muito expressivo, muito expressivo. Dentro das empresas, eu não consigo ver uma startup que cresceu e se tornou um unicórnio que não tenha um time fabuloso, que não tenha um time que recebeu vesting, que recebeu cotas, que recebeu, né, participação societária para chegar nesse nível. Não existe. Você precisa construir essa cultura. Então, para quem está nos escutando, né, e assistindo, se você tem uma empresa que tem 30 colaboradores, se você tem 100 colaboradores, se você tem 1000 colaboradores, amores, a gente precisa começar a pensar em como valorizar,
as pessoas que já são inovadoras, que já são intraempreendedoras, mas também começar a pensar como construir esses novos intraempreendedores, em criar oportunidade para esse voar, né? E é interessante, só contando rapidinho, Pri, a história da Voe, né? É muito doido o processo, porque a gente nasceu, né? A gente brinca que a gente nasceu para causar e a gente nasceu causando com startups. Então a gente fazia aceleração de startups e ainda a gente faz alguns programas de aceleração de startups. E aí em 2019, a Cecília Varanda, que é a head, né, e a criadora da garagem, né, Unilever, todo mundo conhece, né, Hellmann's, Omo, Que Bom, e aí vai, né, mas um monte de marcas incríveis aí no Brasil. E ela nos convidou porque ela tinha um programa de intraempreendedorismo, mas que precisava de um parceiro externo para construir uma metodologia. E a gente já fazia aceleração de startups, a gente tem uma energia muito doida, né, muito diferente do padrão. E ela convidou a gente para bolar isso juntos. Trouxe uns 5 mentores fabulosos e começamos a desenhar esse processo. E aí, sem querer ali, nasceu um programa estruturado, o primeiro programa estruturado de aceleração de intraempreendedorismo, né? Pegando todas as etapas, toda a estrutura. Isso em 2019, chamado DigiFund, que era Digital Fund. Tá. E deu muito bom. No primeiro ano foi extremamente desafiador, Pri. Porque quando a gente fala de intraempreendedor, não dá para colocar as mesmas expectativas e o mesmo processo que é o trabalhar com o empreendedor. Então, primeiro, a gente teve que adaptar ao extremo as metodologias. Primeiro, para conectar com o intraempreendedor e segundo, para conectar com o negócio. Não dá para ser ideias, projetos e inovação que sejam não conectados, que não tenham match com o próprio negócio. Acho que é o maior desafio, né? É o maior desafio e tem que ter conexão com a visão estratégica do negócio, Pri. E a gente aprendeu. E aí depois disso a gente veio desenvolvendo programas e dali, né? Fizemos então o projeto com a Danone, na sequência com o Banco Carrefour, na sequência com a EDP Energia, depois com o Grupo Carrefour, graças ao projeto que a gente tinha feito com o banco, né? E hoje, né, estamos, né, com a Bolsa de Valores, com a B3, com o BV e assim vai. Então, é fabuloso ver que existe oportunidade dentro das corps e as corporações estão olhando para a formação de novas lideranças. As grandes corporações estão olhando para dentro para criar canais de oportunidade para os seus colaboradores inovarem e causarem. Agora eu pergunto, os nossos associados estão olhando para isso também? Será que a gente precisa ter esse voo tão solo, já que a gente no associativismo, né, voamos juntos? Olha, eu acho que isso é um desafio também para a CIF, né? Trazer esse olhar do associado para esse cuidado também, para esse assunto tão importante, né? Que, na verdade, é um cuidado que o líder, ou que o empreendedor, ou enfim, a pessoa tem que ter com o seu time e tem que escalar isso também. Tem que olhar para isso como um modelo de escalar e não só um modelo que, eu vou aprender e tá tudo certo, eu vou aplicar isso. E também não pode ser só no papel, né? Isso precisa ser cultural. Eu acho que esse é um ponto também que, se vocês quisessem abordar um pouquinho mais pra gente, que eu vejo vários desafios nesse assunto. Talvez um assunto seja, como é que eu torno isso algo cultural para minha empresa e não só um nome bonito, um projeto legal que eu estruturei para minha empresa e coloquei lá, mas as pessoas realmente não vivem isso, não sentem isso. Então acho que é um bom fio aí também para vocês trazerem para a gente como, né, nesses desafios de intraempreendedorismo, como é que a gente torna isso uma cultura da empresa? Eu vou até trazer aqui, Gatão, se você me permite, como eu construí o intraempreendedorismo dentro da Voe. Porque é isso, né? A gente fala muito de intra e a gente sentia que a gente aplicava o intra, mas a gente não enxergava a oportunidade clara, né? Então eu, lá na pandemia, quando a Voe começou a causar muito, veio o processo de N problemas que a pandemia causou, medo, desespero, enfim. Só que ele causou também o processo de digitalização. Só para o pessoal entender e contextualizar melhor, amores, como ele intraempreendeu na Voe. Ou seja, a Voe que traz intraempreendedorismo, né? Como que o Rick intraempreendeu dentro do nosso negócio. Aí volta ao rumo. E aí, com o processo de digitalização, a Voe era muito tete a tete. A gente precisava abraçar, a gente precisava tocar, a gente precisava gritar, megafone, a gente precisava estar no lugar para passar a energia que a gente queria. E quando veio a pandemia, isso não era... Não existia possibilidade disso acontecer. E aí a gente quebrando a cabeça de como que a gente deixava um processo massa de forma online. E o Augusto falou, Rick, eu preciso deixar os nossos conteúdos de forma online. Como que a gente faz isso?
Ele falou, eu quero um PDF, eu quero uma revistinha. Eu falei assim, gatão, vamos fazer. Nessa época eu tava tocando marketing ali dentro da Voe. Falei, gatão, vamos fazer. O propósito ali tava muito conectado, o meu propósito do Augusto tava muito conectado. Vamos fazer, vamos estar junto pra resolver esse problema. Porque a gente não sabia o que fazer. A gente começou ali com uma revistinha em PDF. Então a gente tinha um problema, que o problema era como a gente digitaliza todo o processo dentro da Voe para que as pessoas tenham os conteúdos de forma síncrona. Primeira solução foi o PDF. O PDF é genial. É o PDF. As pessoas estavam caóticas, não queria ninguém ler, as pessoas estavam vivendo ali processos muito diferentes, uma coisa muito nova. Falei, gatão, PDF não vai funcionar, ninguém vai consumir isso. Você confia de eu construir uma plataforma? Eu sabia construir uma plataforma? Não. Eu gostava? Gostava. Eu era curioso. E YouTube tá aí pra gente aprender. Então comecei a pesquisar. Tempo ocioso da pandemia. Exato. Coisas novas. Comecei a pesquisar como fazer, como deixar mais interativo, como começar a deixar mais dinâmico. E a gente construiu ali a primeira versão de uma plataforma que era o PDF online, mas parecendo uma revistinha, construindo uma experiência. Foi aí que começou da gente aplicar o intraempreendedorismo, que é você construir uma solução inovadora para resolver um problema interno da empresa. O problema da digitalização, conseguimos digitalizar. E depois disso a gente foi só aprimorando e hoje essa plataforma ainda existe. Deve estar o quê? Na versão 2000, porque a gente foi mudando cada vez mais e a gente consegue adaptar muito ao que as pessoas estão vivenciando. Então hoje a gente até lançou uma nova versão para as pessoas elas terem ali uma viabilidade mais clara do processo para elas vivenciarem, né? Então a gente começou com um problema que era digitalizar o processo. A gente começou muito simples resolvendo isso, que era um PDF, e depois a gente construiu uma plataforma sendo muito curioso, né? Trabalhando muito com a curiosidade. E vinculando essa história à cultura, né, que é a provocação, é interessante porque esse foi o berço de criar essa plataforma digital para a gente entender que o nosso impacto não precisava ser só presencial. Que o impacto pode ser online. Na semana passada a gente estava no Hacktown, que é um evento maravilhoso também em Santa Rita do Sapucaí, com 30 mil pessoas. Em Minas, né? Em Minas. Fabuloso. Uma cidade que tem 30 mil habitantes, recebe 30 mil pessoas extras, né? Fantástico. Pra receber aí falar de inovação. Né? Literalmente. Você tem evento nos dois cantos, em todos os sistemas da cidade você tem evento. E aí nós estávamos lá com o stand, inclusive junto com a garagem Unilever, a gente estava com o stand dentro do stand deles, sobre Intra, e encontrei o diretor de dados da Unilever, e ele falou algo sobre cultura que foi interessante. Ele virou e falou o seguinte: hoje a gente tem um desafio gigante, que é o trabalho remoto, online. Com o trabalho online, as grandes empresas, elas perderam o diferencial cultural delas. Porque hoje, se você trabalha para Unilever, você está online, você acabou de entrar e ser contratado, você abre o seu computador, você tem o onboarding, que é uma experiência, mas depois, no seu dia a dia, é reunião, é entrega de documento, e esse é o processo, né? E é um processo. Você não cria essas conexões, esses laços. E aí você mudou de empresa, foi para outra empresa, a mesma história. Então você vai mudando de empresa, mas você não criou os laços. Quando a gente traz os programas de intraempreendedorismo, mesmo que online, via plataforma e via os encontros digitais, né? A gente começa a passar a vibração que a empresa, né, quer passar sobre cultura. A gente começa a mudar a perspectiva. E uma coisa que o Rick trouxe aqui, que é o seguinte, que ele lá atrás, né, ele tinha acabado de entrar na empresa, 4 meses depois veio a pandemia, 6 meses ele pede essa autorização para criar a plataforma. Na maioria das vezes, a gente responde um não absoluto. A minha primeira dica para todas as lideranças é 24 horas. Não responda sim ou não antes de 24 horas. Pense, reflita, deixa baixar. E antes de dar o sim ou não, peça mais dados. Dê a oportunidade da pessoa, né, se aprofundar mais antes do sim ou não. Ela entender melhor esse cenário. E aí, depois disso, se fizer sentido e estiver conectado com o negócio, dê a oportunidade da pessoa apresentar um protótipo. Apresentar uma solução simplificada. Sem ser a solução genial que todo mundo quer propor no primeiro. Então vem uma ideia genial de um colaborador, ao invés de já provocar ele para pensar de uma forma gigante nisso, não, respira. A gente vai sonhar com esse impacto gigante e a gente tem que olhar ele lá na frente. Mas hoje, como que você consegue pensar nessa plataforma ou nesse exemplo que você está trazendo de inovação de uma forma simplificada? Como que a gente consegue fazer ele numa versão reduzida para testar?
para pôr ele em prática. E com isso que a gente aprende isso no universo das startups, né? Testar de forma rápida, né? Aplicar com um cliente de cara para já ter os feedbacks e fazer a melhoria, né, do processo. Isso a gente aprende no dia a dia do empreendedorismo, da inovação. Só que a gente, levando isso para os colaboradores, levando para o dia a dia, a gente está mudando a cultura da empresa. De que os projetos já não precisam começar com um dinheiro absurdo de investimentos gigantescos, com um prazo de 24 meses para ser aplicado, De com um prazo de 12 e meses. espaço de seguro. Oportunidade, espaço seguro e método. Ah, mas que método eu uso, Augusto? Pelo amor de Deus. Amor, você tem a CIF, que tem 1 milhão de conteúdos, né? De como inovar, de como fazer. E aí o seu olhar não é só como você, como CEO, como líder da empresa, como você vai inovar. Mas como você leva esse conteúdo e transmite pro time. Como que você permite que o time faça isso dentro da empresa. E aí o Rick virou sócio. Por que ele vira sócio? Porque a atitude dele de puxar novas visões para a empresa, de provocar, de trazer tecnologia, de assumir responsabilidade. Como que ano passado, ele já tinha completado 4 anos de empresa, eu virei e falei, Rick, tem um convite para você. E aí eu mostrei para ele um plano de vesting e dele já se tornar sócio, pelo que ele já tinha entregado, né? Então, amores, esse é um processo que para mim, obviamente, foi grandioso, porque até então eu era o único dono da empresa. Mas, para mim, foi desafiador, né? Sim. Mas é o seguinte, se eu quero levar a Voe para outros patamares, eu sei que sozinho, como único sócio da empresa, eu não vou conseguir. Então, trazer o Rick para voar junto é o primeiro passo para a gente levar a Voe para um outro patamar. Agora, criar um programa, né, de vesting, né, de outras oportunidades para o nosso time interno, eu tô falando isso da Voe, tá? É a oportunidade da Voe ir para outro patamar depois disso. E assim por diante. Porque nenhuma startup fica gigante se ela não tiver empreendedores brilhantes dentro dela, né? E é o pensamento no coletivo, né? Pensamento no E coletivo. uma coisa que foi muito interessante dentro da Voe é que agora a gente consegue se comunicar com todo mundo. Porque a gente tem 3 sócios, eu, o Augusto e a Jenny maravilhosa. Ela foi head de Tecnologias exponenciais da IBM. Ai, que massa. E a gente consegue falar com muitos públicos. Por quê? Porque eu sou jovem, eu consigo falar com o pessoal jovem. O Augusto, pela energia, ele... Quero ver se ele vai usar o termo velho. Pela energia. Aí já vai ser periga societária. Ele passa por uma jornada. Ele consegue falar com qualquer pessoa, Ele né? passa por uma jornada. Mas o que os jovens conseguem enxergar em mim? Eles conseguem enxergar uma oportunidade que antes pra eles não era palpável. Não era palpável. Era assim, era uma pessoa que conseguiu aquilo, mas ela já é mais velha. E eu falo, não, cara, eu sou jovem também, bora. Vamos agora. E a Jenny, ela traz a visão corp pra gente. Porque ela vivenciou 33 anos dentro da IBM. Então a gente consegue ter várias visões para fazer o impacto. Então uma coisa que o Augusto falou que me lembrou bastante, que agora a gente entregou o Hackathon da P3. E ficou muito claro que a gente recebeu um questionamento que é, por que a gente precisa de uma aceleradora De um evento. para fazer com que os colaboradores inovem? Porque os colaboradores estão lá, né? Estão lá dentro. E ficou muito claro pra gente um processo que é a mudança cultural, ela é muito complexa. Muito complexa. 8? E a gente precisa de visões externas para fazer com que as próprias pessoas, elas enxerguem possibilidades de mudanças culturais. Visões diferentes. Visões diferentes. Então, quando a gente compreendeu isso, e as pessoas próprias compreenderam, cara, a gente recebeu feedbacks maravilhosos de muitas ações intraempreendedoras. Das pessoas, elas encontrarem a gente em qualquer lugar e falar, Rick, Augusto, vocês abriram um horizonte para mim que eu nunca tinha reparado. É uma visão externa, né? Uma Exato. visão de fora, né? De alguém que quer acelerar realmente, que traz esse conhecimento, essa bagagem. Traz né? essa doideira. Traz essa loucura. Tem a exato. vontade, né? E rompe talvez a barreira do tradicional, né? Falando que a gente está falando aqui de grandes corporações Exato. que vocês já atuaram, onde a gente rompeu o tradicional. E é um pouquinho do que a gente tem feito também nessa nova proposta CIF, e até a entrada do Célio, ela trouxe uma roupa nova, digamos assim, para a associação nesse sentido, que é esse olhar, né, de quebrar o tradicional, desse cuidado com as pessoas, do quanto as pessoas, indiferentes se são voluntários, se são colaboradores, podem empreender dentro da associação e como tem espaço para isso, né? As pessoas estão muito habituadas a fazer o que é o óbvio, a fazer o que está destinado no dia a dia. E método e processo é fundamental para a gente ter bons resultados. Mas
aquele a mais é o que vai fazer a diferença. Aquele pontinho a mais, aquela abertura da pessoa dizer, não, eu tenho a liberdade, porque aí uma empresa, quando vai falar de intraempreendedorismo, ela tá dizendo pro seu funcionário, ei, tô te dando a liberdade de fazer as coisas diferentes. E num ambiente seguro, né? Num ambiente seguro, e eu tô aqui pra te ajudar nisso. Total. Né? Então eu acho que essa pegada muda tudo. Bri, e você sabe o mais louco desse processo? Que a gente começa, né, num impacto humano muito forte, que naturalmente impacta a empresa. Então, começa no impacto humano que impacta o negócio. E o que a gente acredita demais? Sim, temos que trabalhar e trabalhamos para o desenvolvimento humano, para o impacto humano, para que as pessoas, né, alcancem aí as skills, o desenvolvimento das skills que elas buscam, né? Mas também tem que gerar resultado. Porque se não gerar resultado, a conta não fecha. E se não fecha, é um programa único, né, que vai começar e não vai renovar, né? E aí vamos pro como, Pri. Mas como que a gente tem feito isso nas grandes corporações, que é legal para espelhar, né, Falou que é pros muito outros bonito, negócios. Mas é o como, né? Como é que a gente aplica? Então hoje a gente acredita o seguinte, pensando assim como startup, a gente tem os níveis de maturidade dos novos projetos de inovação que começam nas empresas, né? Então, para os projetos iniciais, nós entramos com programas, né, de ideação e de engajamento, né? Primeiros de engajamento, que são as palestras, workshops, que ajudem as pessoas a pensarem fora. Então, trazer pessoas brilhantes, né, externas à companhia, né, porque dentro da companhia também tem pessoas fabulosas que podem falar de inovação e como elas inovaram, então trazemos também as pessoas brilhantes internas e trazemos as externas para fazerem provocações. E aí começa as ideias, né, começa a desenvolver. E aí a gente tem 2 programas que brincam bastante com as ideias, que é o Hackathon e Ideathon, que são 3 dias para engajar muitos colaboradores. Só com colaboradores a gente brinca, né? A gente faz esse processo de ideação e de trazer os direcionadores da companhia. Ou seja, a gente vincula isso à visão da empresa. A visão da empresa a gente vincula para que esteja, né, o match com o negócio, né? E aí a gente tem também, além do Hackathon e Ideathon, nós temos o Impulso, que é um programa que começa na ideação e entrega na modelagem de negócio. Então vive toda a jornada de entender bem o problema, entender o mercado, validar problema e mercado, entender melhor as áreas de negócio da companhia e aí entregar uma solução inovadora que tem fit, que é palpável e que entrega ali um protótipo de baixa fidelidade. Depois disso, os projetos que derem certo, que rodarem, que foi bacana e são aprovados pela liderança, a gente entra num programa que a gente chama na Voe de Discover, que é um programa de aceleração. Ou seja, fizemos ideação e engajamento, fizemos pré-aceleração e modelagem, né, para modelagem, e aí a gente lança a aceleração, que eles vão entregar o MVP. Eles vão entregar em operação MVP e vão partir para uma proposta de como aquilo se torna operação no negócio. E vira, Pri. A gente está falando aí de quem vai para aceleração, 30% dos projetos se tornam operação. Isso é uma estatística, mas 30% é muito, amores. É um negócio surreal, porque mesmo os que não rodaram, eles não rodaram porque eles se provaram que a ideia é boa, fazia sentido, tinha fit com o negócio, mas na aplicabilidade, quando rodou MVP, mostrou que não rodava, que a tecnologia ainda não era suficiente, que ia ter que se investir muito mais do que ia retornar, e assim por diante. E foi ótimo, porque a bagagem da experiência que trouxe para os colaboradores que viveram aquilo, mas para o negócio também, para a companhia, também foi genial. Agora, esses 30% viram cases fantásticos na empresa. Ano passado, a gente gerou para as nossas empresas parceiras, né, para os grandes corpos, 20 milhões de save em novos negócios só no MVP. E 50 milhões de expectativa do que está planejado a gerar depois que virar operação. Então, assim, é fantástico, é bem desafiador, né, o processo, mas vale muito. Uma coisa muito legal, o Augusto falando da forma prática, quando a gente fala com o colaborador, é muito difícil você explicar e você falar, cara, isso vale a pena, confia. Então o que a gente faz? As jornadas, elas têm tempos muito interessantes, né? Então quando a gente fala ali do Hackathon, do Ideathon, a gente tá falando de uma jornada de 3 dias. Ou seja, você vai investir 3 dias ali numa imersão, que você não deixa seu trabalho de lado, você só tá ali tocando os 2 paralelos. E quando a gente entrega o Hackathon, os participantes, eles saem desenvolvidos, eles falam, eu quero isso, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero ficar mais engajado, eu quero aprender mais, eu quero me desenvolver mais. E aí você participa de uma nova jornada, de 5 semanas a 3 meses. Por quê? Porque o cara já tá muito engajado. Muito pilhado. E ele já quer.
Ele já tá com vontade de fazer aquilo acontecer. E aí ele toca essa jornada de 5 semanas a 3 meses. E ele toca com muita energia, com muita dedicação, porque ele sabe que se em 3 dias ele se desenvolveu absurdamente, imagina em 3 meses. Maravilhoso. E depois, quando ele vive de 3 meses, ele quer viver de 4. E ele não quer parar mais de empreender. E quando ele tá na de 4, ele fala, eu quero fazer de novo. Não, a estatística é que 80% da galera que participa utiliza os métodos que aprende no seu dia a dia. Mas, ô Pri, vamos pra prática real e conta que você é uma intraempreendedora, que eu sei, amiga. Então conta pra galera o que você causou e o que você fez. Eu também passei por esse processo, né? A gente acha assim, é um termo novo, é algo novo. Mas não, a gente já praticava um bom tempo atrás também. Comecei numa empresa como funcionária e foi, né? Sempre tive essa veia empreendedora. Nunca me senti uma funcionária, nunca me senti uma colaboradora. E sim uma empreendedora também, porque eu sabia que o que eu fizesse ia resultar no sucesso da empresa também. E depois tive a oportunidade de virar sócia, né, dessa empresa e praticar esse empreendedorismo e estimular as pessoas a fazerem isso também, né? Porque às vezes, tá tudo bem, vai ter empresas que não vão querer isso na prática, né? Mas a gente convive com o universo e com pessoas e o associativismo nos proporciona isso, né, Aiel? Assim, as pessoas que a gente topa, né, e conhece na vida, que são envolvidas com associativismo, são maravilhosas. E são pessoas que têm essa vontade de empreender, de fazer a diferença, de fazer as coisas de uma forma que vá gerar mais resultados e que vai trazer bons benefícios para isso, né? Então, eu queria, assim, dar um gancho até final, falando sobre o assunto. Ontem a gente até comentou, né? Estamos aqui no Startup Summit, um evento fabuloso, com muitas palestras. E aí, quem é que tá falando sobre isso aqui na prática? Quem é que tá falando sobre causar, né, a possibilidade das pessoas causarem? Porque a gente tá aqui com milhares de pessoas que querem empreender, mas a gente tá aqui com muitas pessoas que estão dentro de uma empresa, que vieram buscar um conhecimento e que muitas vezes não se sentem capazes, entre aspas, de empreender dentro da própria empresa. Vamos lá, o que a gente faz para levar esse assunto, né? A gente construiu na Voe o termômetro de intraempreendedorismo. Olha, que legal. Que são pilares, que se você segue esses pilares, você é um intraempreendedor. Isso é muito massa da gente trazer aqui. Eu vou pegar pra gente comentar sobre os pilares. E aí vai ficar muito mais claro de como você, na prática, pode aplicar o intraempreendedorismo na sua empresa, na CIP, onde você quer aplicar o intraempreendedorismo. E a gente compreendeu isso entendendo os nossos pilares como Voe. A gente falou, cara, a gente é Voe. O que a gente acredita? E ó, a gente abre com inovação para co-criar, que é mudança do status quo, que é você ali sair do seu natural, que é você conseguir olhar novas oportunidades no seu dia a dia. O segundo é ser rebelde por natureza, que é você nascer para causar. Você nasce com um propósito e você precisa ser rebelde por natureza. Ô Rick, se me permite, ou seja, se você não é rebelde, nem perde tempo assistindo, ouvindo, ou vendo esse podcast. Quem já tá aqui já é rebelde. Se a pessoa já é rebelde. Boa chamada, né, Sara? A gente pode colocar. Esse conteúdo é exclusivo pros rebeldes. Pros rebeldes também. Porque é sobre isso. É você vivenciar ali, porque todo intraempreendedor, ele precisa ser rebelde. Ele quer causar. Ele quer essa mudança. Empreendedorismo não é pra todo mundo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso. Exato. Assim como empreendedorismo, né? E o terceiro pilar no Inovação para Co-Criar é se desafiar sem medo de causar. E o que é um causar? Você pode causar muito impacto e também pode dar errado. Mas se der errado, vocês tiram um aprendizado dali. Então se desafiar é todo dia você ir aplicando sem o medo daquilo dar ruim. Deu ruim, tá tudo bem, vamos reconstruir. E vamos de novo aplicar. E vamos de novo ser rebelde. E vamos de novo construir esse processo. E a gente tem uma energia para voar, que a energia Voe. Augusto Aiello, com sua energia engajada, isso aqui ele construiu muito bem. Doido. É um doido, né? Que é o divertir, pirar, causar e brincar no desafio. Porque na Voe, o Augusto acredita muito que se a gente tem um desafio, que ele é cabeçudo, ele é chato, mas a gente faz com muita zoeira. Não, e esse trem, amores, da paixão. Quando o desafio pode ser gigante, mas é a paixão que você tem pra resolver esse trem, uai. É esse que é o negócio, amores. É qual a paixão que você tem realmente pra viver e superar esse desafio, né? Então isso que é a energia Voe, né? E como a gente faz isso de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida no processo. Acho que isso vale muito pra refletir, sabe? No dia a dia. E o último nesse Conexões para Voar é o respeito às individualidades. Que isso é
muito importante no nosso dia a dia. E o respeito às individualidades, a gente tá falando de pessoas. As pessoas têm gostos, as pessoas têm paixões, as pessoas têm propósitos, e as pessoas, elas são diferentes. Tem aquela pessoa que é mais engajada, ela grita, ela bagunça. Tem a pessoa que ela é mais quietinha. Mas as duas podem ser intraempreendedoras. Porque a gente acredita muito em conexões diferentes para construir. A gente acredita muito em... se o Augusto ele é muito engajado para fora, eu posso ser muito engajado para dentro. E que entra no último passo nosso, que é o Conexões de Impacto. Que o Conexões de Impacto é que graça tem fazer só. E aí o Conexões de Impacto, amor, é como que você está construindo a tua rede. Quem é essa rede apaixonada que tá junto, engajando? Ah, mas intraempreendedorismo tem isso? Lógico. Muito. É a construção de rede dentro da própria empresa, mas são os parceiros externos que você está trazendo para pensar junto. É o associativismo, é a universidade, são as outras startups, são as outras grandes corporações e assim por diante. É quem que você está formando de rede apaixonada por fazer a diferença, por fazer a mudança que está provocando. Qual é a colmeia que você está construindo, né? Eu e Augusto, a gente sempre teve o mesmo propósito quando a gente se conheceu, que era transformar o Brasil através do empreendedorismo e da inovação. A gente entendeu isso lá atrás. Mas a gente também entendeu que para você transformar o Brasil, você tem que transformar pessoas. Pessoas. E as pessoas transformam pessoas, que transformam pessoas, que transformam pessoas. E aí a gente chega no nosso maior, que é transformar o Brasil. Pri, para encerrar, amor, que eu já sei porque que tá a gente podia ficar falando por horas. Não, se tivesse chopp ou uísque, né, amor? Tá. Cachaça, não tem assim. Mas, amores, umas semanas atrás, né, numa palestra, um empresário falou que eles tinham crescido muito, que eles tinham saído de 50 colaboradores para 200 e que ele estava tendo problema com alguns, que eles não tinham essa veia empreendedora e o que ele fazia, né? E aí eu faço a pergunta que eu fiz para ele, que eu voltei uma pergunta, eu faço para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Ok, vamos falar sobre esses intraempreendedores ou esses colaboradores que não estão engajados, né? Mas antes disso o que vocês estão construindo para os seus colaboradores engajados? Como que você cria oportunidade hoje para os colaboradores que já estão engajados? Como que você reconhece eles, mas não só reconhece? Como que você desenvolve mais esses colaboradores? Como você cria e constrói oportunidade, canais, né, de inovação interna para você pegar e potencializar essa galera, para você impulsionar quem já quer causar? Porque quando você olha, né, para o positivo, naturalmente o positivo vai ganhar mais força. Com certeza. E você vai engajar quem estava desengajado. Naturalmente isso vai, amor, né, criando uma rede e vai criando uma cultura. Mas se a gente fica olhando só para quem não está engajado ou para quem não está indo na visão da empresa, né, e só dá foco a isso, a gente vai ter um desafio gigante de mudar as pessoas, né, que não estão hoje no flow da companhia, da empresa, mas pior ainda, a gente, com o futuro, com o tempo, a gente vai perder o engajamento de quem já está no flow. Então, primeiro passo, amores, como vocês hoje, né, engajam a galera que já está no flow, que quer a oportunidade, como que você constrói oportunidades e impulsiona essas pessoas para elas irem além, com conteúdo, informação, né, oportunidade para elas voarem, e como, amores, depois vocês se reconhecem, né, para elas continuarem voando junto com vocês. Porque eu acredito muito, Pri, que só a educação transforma. Então, se a gente quer transformar, a gente tem que criar oportunidade. E aí depois vai virando cadeia. Vai brincando de abelhinha, como a Cif fala, que eu adoro, né? Vai brincando de colmeia. De entender que tá todo mundo por um propósito junto. Por um propósito conectado, que é se desenvolver, crescer e crescer junto. Porque, Bri, que graça tem crescer sozinha? Nenhuma. Nenhuma, amor. Nenhuma. Nenhuma. Olha, tem perguntas! Perguntas aqui, gosto. Ui. A Thaís Figueiredo estava online ali com a gente. Ai, que linda, Thaís. O que ela falou? Doce rebelde se identificando aqui. Adoro, Doce rebelde e intraempreendedora já, né? Ou empreendedora, né? Empreendedora. Gosto. Ai, gente, que demais. Já Obrigada. conecta a gente lá, hein, amores? Conecta @voe sem asas, @Augusto Aiello e @Ricardo, como tá?
Ricardo J. Ferreira. Pronto. E @, Priscila Bonato. Arrase, E arroba Cib, amores. Sempre Floripa. Acompanhe nosso podcast. Queria agradecer muito seus lindos, como eu te disse. Eu amei. Foi maravilhoso esse nosso papo. É agora o shopping? Agora. Ah, então tá. Já. Tá sendo pra causar, né? Pix é depois. Tá sendo pra causar demais. Ah, o Pix é agora também? Ai, que Depois. coisa. E dizer que esse conteúdo tem muito mais para ser explorado, então fiquem de olho que a gente vai explorar e a gente vai estar com vocês em segundo momento, mas agradecer muito por esse tempo que vocês dedicaram hoje aqui com a gente. Quem não veio para o evento, não teve essa oportunidade, né, de estar aqui conectando, conecta nas redes sociais, conheça ali, pelas redes já dá de sentir a energia do Aiello, então fica essa dica aí, segue o pessoal, né, vê esse conteúdo ali. E muito obrigada mais uma vez por vocês terem topado esse papo aqui, agradece. tá bom? Bora voar, meus Vamos amores. causar. Obrigado, Pri. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Thank you.